Imagine um dia que começa como qualquer outro. Você acorda, talvez tome café da manhã com sua família, organize seus compromissos e siga sua rotina. Tudo parece normal. A vida está no lugar certo. Mas num piscar de olhos tudo muda. Sua casa desaba, seus entes queridos se foram e, de repente, você se encontra no meio de um vazio profundo, perguntando: por que isso aconteceu comigo? Esta não é apenas uma possibilidade distante. Esta é a história de Jó, um homem que perdeu tudo o que tinha num único dia. Jó era admirado pela sua bondade, conhecido pela sua grande fé e respeitado pela sua comunidade. Ele tinha tudo o que muitos considerariam uma vida perfeita, uma família unida, uma riqueza incomparável e uma vida espiritual sólida. Mas, de repente, esta estabilidade transformou-se em caos. Sua riqueza foi destruída, sua saúde piorou e sua família foi tragicamente dizimada. Jó foi lançado num turbilhão de sofrimento que testaria qualquer um. Agora, permita-me uma pergunta. O que faz alguém continuar a confiar em Deus quando tudo ao seu redor desmorona? Jó é a resposta para essa pergunta. Ele enfrentou o que parecia insuportável e descobriu algo que mudou não só a sua vida, mas também a forma como vemos a fé e o sofrimento até hoje. Mas o que torna Jó tão especial? Além de sua resiliência, há algo fascinante em sua história. Começa num cenário inesperado: o céu. Enquanto Jó vivia pacificamente na terra, ocorreu um diálogo entre Deus e Satanás. Imagine isto. Satanás desafia Deus, sugerindo que a fé de Jó era superficial, sustentada apenas pelas suas bênçãos materiais. Deus, conhecendo a integridade de Jó, permitiu que ele fosse testado. Este debate celestial não era sobre o próprio Jó, mas sobre o significado da verdadeira fé. Uma pessoa pode continuar a confiar em Deus quando perde tudo? Jó provou que sim. O segredo de Jó, porém, não está apenas na sua resistência. Ele descobriu algo que pode transformar a maneira como enfrentamos nossas próprias lutas. Jó nos ensina que há mais na vida do que aquilo que possuímos ou o que acontece ao nosso redor. Ele nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe um propósito maior. Se essa mensagem está tocando seu coração e você acredita que mais pessoas deveriam ouvir histórias como a de Jó, aproveite agora para deixar um like e se inscrever no canal. Você sabia que a maioria das pessoas que assiste aos nossos vídeos ainda não está inscrita? Este simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar a trazer-lhe conteúdos aprofundados e relevantes. Clique no botão de inscrição e venha fazer parte desta comunidade. Hoje, mais do que nunca, esta história tem algo a nos ensinar. Num mundo onde somos bombardeados por perdas, incertezas e desafios constantes, Jó nos convida a ver além do sofrimento. Sua jornada nos ensina sobre resiliência, fé e o poder de confiar em algo maior que nós mesmos. Você sabia que estudos mostram que a resiliência emocional é uma das habilidades mais importantes para superar dificuldades? As pessoas que desenvolvem essa habilidade são capazes de enfrentar perdas, se recuperar e encontrar um propósito, mesmo em meio ao caos. Jó foi um exemplo perfeito dessa habilidade, muito antes de termos um nome para ela. Ele não apenas enfrentou sua dor, mas também a usou como ponte para um relacionamento ainda mais profundo com Deus. Se você já se sentiu perdido ou sem esperança, saiba que Jó também se sentiu assim. Ele perdeu tudo o que tinha, chorou, questionou e até amaldiçoou o dia do seu nascimento. Mas ele não desistiu. Jó nos mostra que o sofrimento, por mais intenso que seja, não precisa ser o ponto final de nossas histórias. Pode ser o início de algo transformador. Você já se perguntou o que mantém uma pessoa firme quando o chão parece desaparecer sob seus pés? Para Jó, essa resposta foi resumida em 2 palavras: fé e perseverança. Ele enfrentou provações tão intensas que muitas pessoas não conseguiram suportar, mas manteve sua confiança em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor desmoronou. A história de Jó começa num cenário de abundância. Ele era conhecido por sua integridade, temor a Deus
e dedicação à família. Seus bens eram muitos, milhares de ovelhas, camelos, bois e burros. Ele era respeitado por todos, admirado pela sua bondade e conhecido pela sua riqueza espiritual. Contudo, Jó não permitiu que suas posses definissem sua fé. Pelo contrário, procurava constantemente a Deus, oferecendo orações e sacrifícios, não só para si, mas também para a sua família. Mas então, num único dia, tudo mudou. A narrativa nos transporta para um cenário celestial, onde Deus e Satanás discutem sobre a fidelidade humana. Satanás acusa Jó, dizendo que sua fé era resultado de sua vida confortável e de suas bênçãos materiais. Deus, conhecendo o coração de Jó, permite que ele seja testado, mas com uma condição: sua vida seria poupada. Aí vem o ponto mais interessante. Jó, que tinha tudo, de repente perdeu tudo. Seus animais foram roubados, seus empregados foram mortos, seus filhos morreram num trágico acidente. E como se não bastasse, sua saúde foi prejudicada, deixando-o coberto de feridas dolorosas. Imagine como é enfrentar essa série de perdas, sem tempo para processar ou recuperar uma antes que a próxima aconteça. Para muitos, seria o fim da linha. Mas não para Jó. Mesmo em sua dor, Jó se recusa a culpar a Deus. Ele se senta no chão, sobre as cinzas, e faz uma declaração que ressoa até hoje. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Estas palavras não são apenas um reflexo da sua fé, mas também da sua compreensão de que tudo o que possuímos é temporário e que Deus permanece soberano, mesmo no meio das tempestades. A perseverança de Jó não significa que ele não sofreu. Ele chorou, lamentou e questionou. Ele até amaldiçoou o dia em que nasceu, um reflexo de sua profunda dor emocional. Mas mesmo assim, ele não abandonou a sua confiança em Deus. Isto nos ensina algo crucial. Perseverar na fé não significa ignorar o sofrimento, mas encontrar forças para continuar confiando, mesmo quando as respostas não são claras. Ao longo da narrativa, os amigos de Jó aparecem para consolá-lo. Elifaz, Bildade e Zofar eram homens de sabedoria e experiência, mas suas palavras não conseguiram oferecer verdadeiro conforto. Eles sugeriram que Jó estava sofrendo por causa de pecados ocultos, reforçando uma crença comum na época de que todo sofrimento era consequência direta do pecado. Contudo, Jó sabia que esta explicação era simplista. Ele reconheceu sua inocência e continuou a buscar respostas diretamente de Deus. Essa busca constante por respostas nos ensina outra lição valiosa. Jó não tinha medo de expressar suas dúvidas e questionamentos. Muitas vezes, pensamos que fé significa aceitar tudo sem questionar, mas a história de Jó nos mostra o contrário. Ele não apenas enfrentou sua dor, mas também a levou a Deus, buscando compreensão e conforto. O que torna a perseverança de Jó tão impressionante é que ele não tinha garantia de que sua situação seria revertida. Ele não sabia que sua história terminaria com a restauração. Ele perseverou não por causa de uma promessa de recompensa, mas porque acreditava na bondade e na justiça de Deus, mesmo quando tudo parecia contradizer isso. Um ponto interessante é que mesmo em seu sofrimento, Jó manteve uma perspectiva eterna. Ele sabia que havia algo maior que sua dor. Isto nos lembra que, em tempos difíceis, é fundamental manter o olhar voltado para o que é eterno, em vez de nos perdermos nas circunstâncias imediatas. Jó não é apenas um exemplo de perseverança espiritual. Ele também é um retrato da resiliência emocional. Estudos modernos mostram que as pessoas que mantêm uma visão positiva sobre o futuro têm maiores chances de superar as adversidades. Jó exemplificou isso antes mesmo de termos estudos sobre resiliência. Ele não ignorou a sua dor, mas escolheu acreditar que Deus tinha um propósito maior, mesmo quando ele não conseguia vê-lo. O clímax desta parte da história de Jó ocorre quando ele finalmente ouve a voz de Deus. Em vez de respostas ou justificações claras, Deus apresenta a Jó a imensidão da sua criação. Mostra que o mundo é vasto e complexo, e que existem coisas que estão além da compreensão humana.
Isto não foi uma repreensão, mas um lembrete da soberania divina e da limitação da perspectiva humana. A partir deste encontro, Jó encontra novas forças. Ele percebe que a sua fé não precisa ser baseada em respostas, mas numa profunda confiança em quem Deus é. Esta é a essência da perseverança. Não depender das circunstâncias, mas de um relacionamento íntimo com o Criador. Para nós, esta lição é clara. Não importam os desafios que enfrentemos, a história de Jó lembra-nos que a verdadeira fé é a fé que se sustenta, mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. Jó nos ensina que podemos lamentar e questionar, mas nunca devemos desistir de confiar. Você já se perguntou por que algumas situações parecem injustas ou incompreensíveis? Por que as pessoas boas lutam enquanto aquelas que agem mal parecem prosperar? Estas são questões universais que abrangem o tempo, e a história de Jó se aprofunda nessas questões. No centro da sua narrativa, encontramos um confronto entre a sabedoria de Deus e as limitações da mente humana. Quando Jó enfrentou suas perdas e dor, ele, como todos os outros, procurou respostas. Ele queria entender por que coisas tão terríveis estavam acontecendo com ele, um homem justo e fiel. E quem nunca fez perguntas semelhantes em meio ao sofrimento? Jó levantou suas dúvidas honestamente, tentando entender o caos. A busca de Jó por respostas começou com conselhos de seus amigos. Elifaz, Bildade e Zofar tentaram explicar suas circunstâncias usando uma lógica simplista. Jó devia ter pecado de alguma forma e, portanto, estava sendo punido. Esta visão refletia a mentalidade comum da época em que o sofrimento era visto como consequência direta de ações erradas. No entanto, Jó sabia que esta explicação não fazia sentido no seu caso. Ele estava consciente da sua integridade e recusou-se a aceitar tais acusações. A insistência dos amigos de Jó em relacionar o sofrimento e a culpa humana realça uma limitação recorrente da compreensão humana. A tendência de reduzir problemas complexos a explicações fáceis. Isso ainda acontece hoje. Quantas vezes procuramos respostas rápidas para situações difíceis, tentando encontrar alguém ou algo para culpar? A história de Jó mostra-nos que esta abordagem nem sempre reflete a realidade. O ponto mais notável da jornada de Jó ocorre quando ele finalmente recebe uma resposta, não de seus amigos, mas do próprio Deus. No entanto, a resposta divina é inesperada. Em vez de oferecer explicações diretas para o sofrimento de Jó, Deus faz uma série de perguntas. Ele desafia Jó a considerar a imensidão do universo e suas próprias limitações para compreendê-lo. Deus pergunta: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Quem determinou as suas dimensões ou estendeu a linha de medição sobre ela? Jó 38. Ele convida Jó a refletir sobre a criação do mundo, sobre os mistérios da natureza e sobre o funcionamento de forças que estão muito além da compreensão humana. Com isto, Deus não está repreendendo Jó, mas oferecendo uma perspectiva maior. Há coisas que os seres humanos simplesmente não conseguem entender, porque a nossa visão é limitada, enquanto a de Deus é infinita. Esta interação entre Jó e Deus nos ensina uma lição profunda sobre a sabedoria divina. Muitas vezes queremos respostas específicas para nossas perguntas. Queremos saber por que algo aconteceu, como será resolvido e qual é o plano por trás de tudo. Contudo, a sabedoria de Deus vai além de explicações diretas. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Esta ideia pode ser difícil de aceitar, especialmente em momentos de dor. Contudo, é libertador. Saber que Deus é maior que os nossos problemas nos permite descansar na sua soberania. Não precisamos carregar o fardo de entender tudo. Podemos confiar que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora de ordem. A interação de Deus com Jó também nos lembra que a humildade é fundamental para o nosso relacionamento com Ele. Quando Jó foi confrontado com a vastidão da criação e a majestade de Deus, ele respondeu com arrependimento e reverência. Ele disse: antes eu te conhecia apenas por ouvir você falar, mas agora meus olhos te viram. Por isso,
me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42. Este momento marca uma transformação em Jó. Ele reconhece que, embora não tenha todas as respostas, pode confiar plenamente na sabedoria divina. Este contraste entre a sabedoria de Deus e a compreensão humana não é apenas um tema antigo, permanece relevante hoje. Vivemos em um mundo onde o conhecimento está mais acessível do que nunca. Podemos buscar respostas para praticamente qualquer coisa com um simples clique. No entanto, ainda existem questões que permanecem fora do nosso alcance. Questões sobre o propósito, o sofrimento e o significado da vida. A história de Jó nos lembra que não é o conhecimento humano que nos sustenta nestes momentos, mas a confiança em algo maior. A ciência, por exemplo, pode explicar muitas coisas sobre como o universo funciona, mas não pode responder às questões mais profundas da alma. Por que perdemos pessoas que amamos? Por que enfrentamos momentos de grande dificuldade? Estas questões requerem algo além da lógica, requerem fé. Jó nos mostra que, mesmo sem entender tudo, podemos encontrar a paz reconhecendo a soberania de Deus. Outro aspecto poderoso desta narrativa é como ela redefine o relacionamento entre os humanos e Deus. Jó não foi condenado pelas suas perguntas. Em vez disso, ele foi honrado por buscar respostas diretamente do Criador. Isso nos ensina que Deus não rejeita nossas perguntas. Pelo contrário, Ele nos convida a trazê-los a Ele. No entanto, Ele também nos lembra que muitas vezes as nossas perguntas podem ser respondidas não com palavras, mas com uma experiência mais profunda da sua presença. A sabedoria divina é uma garantia de que existe um propósito maior em tudo que enfrentamos, mesmo quando não podemos vê-lo. Jó não recebeu uma explicação detalhada do porquê de seu sofrimento, mas recebeu algo ainda mais valioso, um encontro direto com Deus, que transformou sua perspectiva. Isso nos ensina que a verdadeira sabedoria não é ter todas as respostas, mas sim confiar naquele que as tem. Seja qual for o desafio que você enfrenta hoje, lembre-se desta lição de Jó. Mesmo quando tudo parece incerto, Deus permanece no controle. Sua sabedoria é infinita e sua bondade é constante. Podemos não entender tudo, mas podemos confiar que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando tudo parece perdido, é difícil imaginar que algo de bom possa emergir das cinzas. Jó experimentou essa realidade. Depois de enfrentar um turbilhão de perdas e dor, ele chegou ao fundo do poço. Porém, sua história não termina em sofrimento. Torna-se um testemunho de renovação e esperança. É aqui que encontramos um dos aspectos mais inspiradores da narrativa: restauração e redenção. Após longos períodos de aflição, Jó é confrontado pelo próprio Deus. Mas, em vez de oferecer explicações detalhadas sobre por que ele está passando por provações, Deus o conduz a uma experiência transformadora. Esta interação não foi apenas um diálogo, mas uma oportunidade para Jó ver o Criador de uma forma totalmente nova. Ele percebeu que, mesmo que sua vida estivesse em pedaços, Deus ainda estava no controle e trabalhando em seus planos misteriosos. Algo extraordinário acontece depois deste encontro. Deus volta o foco da história para os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, que anteriormente o haviam acusado injustamente. Deus os repreende por não falarem a verdade e os instrui a fazerem sacrifícios. Curiosamente, Jó, o homem que tanto sofreu, é quem intercede por eles. Este ato de oração demonstra a grandeza do caráter de Jó, que escolheu perdoar e interceder por aqueles que não o apoiaram. Após esse momento de intercessão, ocorre a grande virada na história de Jó. Deus o restaura de forma abundante, devolvendo não apenas o que havia perdido, mas duplicando suas bênçãos. O texto bíblico descreve que Jó recebeu em dobro tudo o que tinha antes: seu gado, suas riquezas e sua influência. No entanto, o mais significativo não foi apenas o que recuperou, mas a transformação interna que viveu. A restauração de Jó também envolveu a sua vida familiar. Deus lhe deu filhos e filhas novamente. Ele foi abençoado com 7 filhos e 3 filhas, e estes, em particular,
foram descritos como mulheres de extraordinária beleza. Algo incomum para a época é mencionado. Jó deu herança tanto às suas filhas quanto a seus filhos. Esta decisão reflete o espírito de generosidade e igualdade que Jó adquiriu após as suas experiências. Mais do que bens materiais, Jó recebeu uma nova perspectiva de vida. Ele viveu por muitos anos após sua restauração, acompanhando até a 4ª geração de seus descendentes. Esta longevidade não é apenas uma indicação de bênçãos físicas, mas simboliza uma vida cheia de significado e satisfação. Jó morreu velho e cheio de dias, expressão que reflete um ciclo de vida completo e abençoado. Esta parte da história de Jó traz lições valiosas sobre a redenção. Primeiro, ensina-nos que a restauração divina nem sempre segue o que esperamos. Muitas vezes, surge de formas inesperadas, afetando não apenas os nossos recursos materiais, mas, mais importante ainda, o nosso espírito e o nosso coração. Jó não foi apenas recompensado, ele foi transformado. Sua compreensão de Deus e da vida atingiu uma profundidade que ele não conhecia antes. Além disso, a história de Jó nos lembra que a redenção não elimina as marcas do sofrimento. Jó perdeu os primeiros filhos, e essas perdas não foram substituídas pelos filhos que nasceram depois. Isto nos mostra que a redenção divina não apaga o passado, mas nos permite avançar com novas esperanças e possibilidades. Deus não minimizou a dor de Jó, mas mostrou que havia algo maior que a dor. Um ponto crucial é que a redenção de Jó não foi alcançada através de mérito ou esforço próprio. Ela foi um ato da graça de Deus. Lembra-nos de que a restauração nas nossas vidas não é algo que possamos comprar ou merecer. É um dom dado por um Deus que vê além das nossas limitações e trabalha em nosso favor, mesmo quando não entendemos como. A história de Jó nos desafia a reavaliar o que consideramos restauração. Num mundo tão focado no material e no imediato, tendemos a ver a redenção como uma simples substituição do que foi perdido. No entanto, a experiência de Jó aponta para algo muito mais profundo. A verdadeira redenção reside na transformação do nosso interior, no crescimento da nossa fé e na renovação da nossa perspectiva sobre Deus e a vida. Esta restauração também envolve reconciliação. Jó não só teve sua vida restaurada, mas também seus relacionamentos. Ele intercedeu por seus amigos, perdoou suas falhas e ajudou a restaurar seu relacionamento com Deus. Este ato de perdão é uma demonstração poderosa de como a redenção divina abrange não apenas o nosso ser, mas também as nossas ligações com os outros. A história de Jó nos lembra que, mesmo depois das maiores perdas, a vida pode voltar a ser cheia de esperança. O seu exemplo encoraja-nos a acreditar que a dor não define o nosso destino e que Deus pode usar até os momentos mais sombrios para criar algo novo e belo. Seja qual for o desafio que você enfrenta hoje, lembre-se de Jó. Sua história é um testemunho de que a dor não é o capítulo final de nossas vidas. Existe restauração, existe redenção e existe um propósito maior, mesmo quando não conseguimos vê-lo imediatamente. Você já parou para refletir o quanto entendemos de tudo o que acontece ao nosso redor? Por mais que acumulemos conhecimento e desenvolvamos tecnologia, há coisas que permanecem além da nossa compreensão. A história de Jó desafia-nos a reconhecer esta realidade e a aproximar-nos de Deus com humildade e reverência. Quando Jó enfrentou suas perdas, ele fez perguntas que qualquer um faria. Queria compreender a razão do seu sofrimento. Ele queria respostas claras. Afinal, Jó viveu uma vida justa, dedicada a Deus. Por que então ele estava enfrentando tal calamidade? Ele procurou explicações e seus amigos, com boas intenções, tentaram ajudá-lo. Contudo, suas palavras estavam cheias de julgamentos e interpretações limitadas. Se você chegou até aqui, significa que esta mensagem está fazendo sentido para você. Então, que tal dar um like no vídeo e se inscrever no canal? Dessa forma, você nos ajuda a levar reflexões como essa para ainda mais pessoas. Faça parte desta missão, clicando no botão de inscrição agora mesmo.
A reviravolta na história ocorre quando Deus finalmente responde a Jó. Mas, em vez de fornecer uma explicação lógica para o seu sofrimento, Deus apresenta um quadro muito mais amplo. Ele convida Jó a refletir sobre a vastidão do universo, a complexidade da criação e a sabedoria infinita que sustenta tudo. Deus pergunta: onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Jó 38. Ele fala dos limites do mar, das estrelas no céu, dos ciclos da natureza. A mensagem é clara. Existe uma ordem divina que vai além do que podemos compreender. Este momento é crucial porque confronta Jó com algo essencial: a sua humanidade. Ele percebe que, embora tenha vivido com integridade, sua visão é limitada. Ele não consegue entender os planos infinitos de Deus. E esta constatação o leva a um ponto de profunda humildade. Humildade, neste contexto, não significa diminuir-se ou considerar-se insignificante. É reconhecer o lugar que ocupamos diante de Deus e aceitar que existem mistérios que estão além da nossa lógica. Jó respondeu ao Senhor dizendo: falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Jó 42. Suas palavras mostram que ele não apenas aceitou sua limitação, mas também encontrou paz ao confiar na sabedoria de Deus. Esse tipo de humildade é difícil, principalmente numa época como a nossa, onde somos incentivados a buscar controle e respostas para tudo. Somos treinados para acreditar que, com esforço suficiente, podemos resolver qualquer problema. Contudo, a história de Jó nos lembra que há situações em que a verdadeira sabedoria reside em entregar o controle a Deus, confiando em seu propósito, mesmo sem entendê-lo plenamente. Além da humildade, a história de Jó destaca a reverência. A reverência não é apenas uma expressão de respeito, mas uma postura de coração que reconhece a grandeza de Deus. Quando Jó foi confrontado com a majestade de Deus, ele não apenas ficou em silêncio, mas também se prostrou em adoração. Esse é o tipo de reverência que vai além das palavras e se manifesta em ações e atitudes. Adorar em meio ao sofrimento é uma das lições mais desafiadoras da história de Jó. Ele não ignorou a sua dor, mas escolheu não permitir que ela apagasse a sua confiança em Deus. Em vez disso, Jó usou as suas perdas como uma oportunidade para se aproximar ainda mais do seu Criador. Esta é uma das marcas mais profundas de quem vive com reverência: reconhecer a soberania de Deus em todas as circunstâncias. Um aspecto importante desta narrativa é que a humildade e a reverência de Jó não nasceram de uma imposição, mas de um encontro genuíno com Deus. Ele não foi obrigado a se humilhar, mas chegou a este ponto ao perceber a imensidão do Criador. Esta transformação mostra que a verdadeira reverência não é o resultado do medo, mas do amor e da compreensão. Hoje podemos aprender muito com esta lição. Viver com humildade e reverência não significa negar as nossas perguntas ou dúvidas, mas apresentá-las a Deus com um coração disposto a confiar. Significa admitir que não sabemos tudo e que está tudo bem. É uma forma de descansar na certeza de que, mesmo quando não vemos o caminho, Deus já está nele. Também precisamos lembrar que a humildade não nos diminui. Isso nos torna ótimos. Quando reconhecemos nossa dependência de Deus, abrimos espaço para que Ele atue em nossas vidas. Jó foi restaurado e abençoado, mas essa restauração começou no momento em que ele se rendeu à grandeza de Deus. A reverência, por sua vez, nos ajuda a manter uma perspectiva correta. Quando nos concentramos na soberania de Deus, somos capazes de enfrentar os desafios com mais coragem e esperança. Isto não significa que os problemas desapareçam, mas que a nossa atitude em relação a eles muda. Tal como Jó, podemos encontrar forças ao lembrar que estamos nas mãos de um Deus que é infinitamente sábio e amoroso. A história de Jó convida-nos a adotar uma atitude de gratidão e de adoração, mesmo nas adversidades. Quando reconhecemos quem é Deus, nossa confiança aumenta. E como Jó, podemos dizer com convicção: agora os meus olhos te veem. Jó 42. Esta visão renovada de Deus transforma tudo: as nossas dores, as nossas dúvidas
e até o nosso futuro. Assim, que a história de Jó nos inspire a viver com humildade e reverência. Que possamos reconhecer nossa humanidade, confiar na sabedoria divina e adorar, não importa o que enfrentemos. Pois quando fazemos isso, encontramos paz, propósito e a presença de um Deus que nunca nos abandona. Quando enfrentamos momentos difíceis, é comum buscarmos o apoio de quem está ao nosso redor. Amigos e familiares muitas vezes desempenham papéis cruciais, oferecendo conforto e orientação. Mas o que acontece quando aqueles em quem confiamos nos decepcionam? A história de Jó nos dá uma perspectiva única sobre como lidar com esses desafios, mostrando o poder transformador do perdão e a importância das relações humanas na jornada espiritual. Durante seu período de sofrimento, Jó recebeu visitas de 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Inicialmente, eles agiram de forma admirável. Quando viram Jó sofrendo, sentaram-se ao seu lado em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Este gesto de presença silenciosa é um exemplo poderoso de como estar ao lado de alguém, em um momento de dor, pode ser mais valioso do que palavras. Porém, com o passar dos dias, esses mesmos amigos começaram a falhar na sua missão de consolar. Movidos por uma visão simplista da justiça divina, os amigos de Jó começaram a acusá-lo de ser responsável pelo seu próprio sofrimento. Para eles, o sofrimento só poderia ser resultado de pecados ocultos. Suas palavras, em vez de trazerem conforto, trouxeram julgamento e mais dor. Jó, que já lutava com suas próprias dúvidas e angústias, agora também tinha que lidar com a decepção daqueles que deveriam apoiá-lo. Este aspecto da história de Jó reflete uma verdade universal. As pessoas que nos rodeiam nem sempre compreenderão completamente o que estamos passando. Às vezes, aqueles que querem nos ajudar podem, sem querer, piorar a nossa dor. No entanto, o que diferencia Jó é sua capacidade de lidar graciosamente com essas falhas humanas. No final da narrativa, após o encontro de Jó com Deus, algo surpreendente acontece. Deus repreende os amigos de Jó por suas palavras inadequadas e ordena-lhes que ofereçam sacrifícios como sinal de arrependimento. Mas o detalhe mais marcante é que Deus pede a Jó que ore por eles. Pense nisto por um momento. Jó, que foi criticado e acusado injustamente, é chamado a interceder por aqueles que o feriram. Este ato de intercessão revela o coração perdoador de Jó. Ele poderia ter guardado ressentimento ou exigido um pedido direto de desculpas antes de orar por seus amigos. Contudo, ele escolheu obedecer a Deus e perdoá-los, demonstrando uma profunda compreensão da importância do perdão na jornada espiritual. Esta escolha não só restaurou os seus amigos diante de Deus, mas também contribuiu para a restauração completa de Jó. O perdão, como Jó nos ensina, não é apenas um benefício para quem o recebe. Também liberta aqueles que o concedem. Ao perdoar, Jó deixou para trás o peso da amargura e da mágoa, abrindo espaço para que Deus operasse plenamente em sua vida. Este é um exemplo prático de como o perdão é uma parte essencial da cura, tanto emocional quanto espiritualmente. Em nossas próprias vidas, muitas vezes nos deparamos com situações em que aqueles que amamos nos falham. Essas decepções podem criar barreiras emocionais que dificultam o nosso crescimento espiritual. No entanto, o exemplo de Jó lembra-nos que o perdão não consiste em justificar as ações de outras pessoas, mas em libertar os nossos corações para experimentar a paz de Deus. Além disso, a história de Jó também enfatiza o valor da presença em momentos de dor. Embora seus amigos tenham falhado em suas palavras, simplesmente estar com Jó no início de seu sofrimento foi um gesto significativo. Isso nos lembra que muitas vezes não precisamos ter todas as respostas ou palavras certas para apoiar alguém. Estar presente, de coração aberto, pode ser suficiente. Outro aspecto importante das relações humanas na narrativa de Jó é a reconciliação. O ato de interceder pelos amigos criou uma ponte de reconexão. Ensina-nos que, mesmo quando estamos magoados, é possível reconstruir relacionamentos baseados na graça e no amor.
Esta mensagem é especialmente relevante num mundo onde as relações são frequentemente descartadas face ao conflito. O perdão e a intercessão de Jó também apontam para algo maior: a reconciliação com Deus. Assim como Jó orou pelos seus amigos, Cristo intercede por nós diante do Pai, mesmo quando somos imperfeitos. Esta ligação entre o perdão humano e o divino mostra-nos que, quando perdoamos, refletimos o coração de Deus e vivemos em alinhamento com a sua vontade. A história de Jó lembra-nos que ninguém está isento de culpa, mas todos podemos ser instrumentos de cura e reconciliação. Jó escolheu ser um canal de bênçãos para seus amigos, apesar de seus fracassos. Esta escolha não só restaurou os seus relacionamentos, mas também fortaleceu a sua própria fé. Que possamos aprender com Jó a importância de perdoar, interceder e valorizar as relações humanas, mesmo em momentos difíceis. Pois, no final das contas, é por meio dessas conexões que experimentamos a graça de Deus de forma tangível e nos aproximamos ainda mais de sua presença. A história de Jó é mais do que uma narrativa sobre sofrimento e superação. Nos oferece lições práticas que podemos utilizar em nossa rotina. Mesmo que não estejamos enfrentando uma série de calamidades como a dele, os princípios que emergem de sua jornada são atemporais e aplicáveis em qualquer situação de desafio ou incerteza. Primeira lição: encontre um propósito em meio às provações. Quantas vezes enfrentamos dificuldades e nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Jó também tinha essa dúvida. Ele perdeu a estabilidade, a saúde e até o apoio dos amigos. Porém, em vez de desistir, ele buscou um propósito em meio à dor. Isso nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos buscar algo maior. Por exemplo, ao enfrentarmos uma perda, podemos perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso crescer com essa experiência? Na prática, isso significa refletir sobre as lições escondidas em cada desafio. Se você está enfrentando dificuldades financeiras, este pode ser o momento de aprender como administrar melhor seus recursos. Se você está passando por conflitos familiares, talvez esta seja a oportunidade de fortalecer os laços com paciência e perdão. Assim como Jó descobriu que suas provações tinham um significado mais profundo, nós também podemos encontrar propósito na adversidade. Segunda lição: mantenha sua integridade mesmo diante de pressões. Outra marca registrada da história de Jó é sua integridade inabalável. Foi acusado injustamente, perdeu tudo o que tinha, mas recusou-se a abandonar os seus princípios. Hoje em dia, somos constantemente pressionados a comprometer os nossos valores. Isso pode acontecer no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo nas decisões do dia a dia. Aprender com Jó significa permanecer fiéis ao que acreditamos, mesmo quando parece difícil. Por exemplo, num ambiente de trabalho onde a ética é negligenciada, manter a honestidade pode ser um reflexo da integridade demonstrada por Jó. Esta fidelidade aos valores não só fortalece o nosso caráter, mas também nos conecta mais profundamente à nossa fé. Terceira lição: cultive a paciência. A paciência de Jó é proverbial. Mesmo quando tudo parecia perdido, ele esperou. Ele não sabia quando ou se sua situação mudaria, mas manteve uma atitude de perseverança. Esse tipo de paciência é fundamental no nosso dia a dia, principalmente em um mundo que valoriza a rapidez e os resultados imediatos. Se você está esperando uma resposta, seja na saúde, na carreira ou no sonho, Jó nos lembra que a paciência é uma virtude poderosa. Isto não significa aceitar passivamente as dificuldades, mas confiar que o tempo de Deus é perfeito. Na prática, cultivar a paciência pode envolver oração, meditação e fortalecimento da confiança em Deus. Lição 4. Apoie-se em Deus, não nas circunstâncias. Jó perdeu tudo o que possuía, mas não perdeu a fé. Ele sabia que seu relacionamento com Deus era mais importante do que as circunstâncias ao seu redor. Esta lição é especialmente relevante hoje, quando tantas pessoas colocam a sua segurança nos bens materiais
ou no reconhecimento social. Jó nos ensina a depositar nossa confiança em algo que não pode ser abalado: a fidelidade de Deus. Na prática, isto significa redirecionar as nossas prioridades. Em vez de buscar constantemente validação externa, podemos reservar um tempo para fortalecer nosso relacionamento com Deus. Isso pode incluir a leitura das Escrituras, momentos de oração ou simplesmente agradecer pelas bênçãos, mesmo nas pequenas coisas. Quinta lição: expresse suas dúvidas e emoções a Deus. Um aspecto frequentemente esquecido da história de Jó é como ele expressou suas dúvidas e emoções. Jó não teve medo de questionar, lamentar e até mesmo desabafar diante de Deus. Isso nos mostra que Deus não exige perfeição emocional. Ele quer um relacionamento autêntico, onde possamos ser honestos sobre nossos sentimentos. Em nossas vidas, isso pode ser traduzido num hábito de oração honesta. Se algo te incomoda ou parece injusto, leve isso a Deus. Ele está sempre disposto a ouvir e, como fez com Jó, pode nos dar uma nova perspectiva, mesmo que não tenhamos todas as respostas. Sexta lição: pratique o perdão e a reconciliação. Depois do sofrimento, Jó teve a oportunidade de perdoar os amigos que o criticaram. Este ato de perdão foi essencial para sua própria restauração. Assim como Jó, somos chamados a perdoar, mesmo quando fomos injustiçados. Isso nos liberta do peso da dor e nos permite experimentar a paz de Deus. Na prática, isto significa cultivar um coração disposto à reconciliação. Se há alguém que você precisa perdoar, pense em como isso pode trazer libertação para ambas as partes. O perdão não é apenas para quem o recebe, mas também para quem o dá. Sétima lição: confie que existe um propósito maior. Jó nos ensina a confiar que existe algo maior, além do que podemos ver. Ele não sabia por que estava sofrendo, mas escolheu acreditar que Deus tinha um plano. Em nossas vidas, isso pode significar aceitar que nem sempre entendemos as razões por trás dos acontecimentos, mas podemos confiar no propósito de Deus. Esta confiança ajuda-nos a manter a esperança, mesmo em tempos difíceis. Na prática, isto pode ser fortalecido através de leituras inspiradoras, momentos de gratidão e do apoio de uma comunidade de fé. As lições de Jó não são apenas teóricas, elas são profundamente práticas. Ele nos ensina que podemos enfrentar qualquer desafio quando nos apoiamos em Deus, cultivamos a paciência e vivemos com integridade. Seja qual for a dificuldade que você enfrenta hoje, lembre-se: há sabedoria em sua história, e assim como Jó, você pode encontrar força, propósito e redenção. A história de Jó é muitas vezes lembrada pelo seu sofrimento extremo, mas há algo ainda mais poderoso na sua narrativa: a forma como ele encontrou esperança no meio da dor. Jó não apenas sobreviveu às provações, mas também encontrou uma renovação emocional e espiritual que o transformou completamente. Desde o início, Jó foi submetido a um nível de dor que poucos conseguiam suportar. Ele perdeu seus bens, sua família e sua saúde em um curto período. A intensidade do seu sofrimento foi tão grande que ele amaldiçoou o dia em que nasceu, desejando nunca ter vindo ao mundo. Estes momentos de lamento revelam a profundidade da sua angústia, mas também algo essencial. Jó nunca deixou de procurar respostas. Mesmo em seu desespero, ele continuou se voltando para Deus. Essa busca constante é uma das marcas mais inspiradoras de sua trajetória. Jó não negou a sua dor, nem a reprimiu. Pelo contrário, ele expressou isso de forma honesta e vulnerável. Ele gritou, questionou e lamentou, mas permaneceu em diálogo com Deus. Este aspecto da sua história ensina-nos que a esperança não é a ausência de dúvidas, mas a disponibilidade para continuar à procura da luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Jó fez perguntas difíceis que ressoam até hoje. Por que os justos sofrem? Onde está a justiça num mundo cheio de dor? Ele não encontrou respostas imediatas, mas a sua insistência em buscar a compreensão abriu o caminho para um encontro transformador com Deus. Essa interação
não forneceu todas as explicações que Jó queria, mas ofereceu algo ainda mais valioso: uma nova perspectiva. Deus respondeu a Jó, destacando a vastidão de sua criação e a profundidade de sua sabedoria. Ele não explicou os motivos do sofrimento de Jó, mas lembrou-lhe que existe um propósito maior, além do que podemos ver. Esse momento trouxe profundo alívio emocional a Jó, pois ele percebeu que não precisava entender tudo para confiar em Deus. Esta constatação é um marco na jornada de esperança de Jó. Compreender que podemos encontrar a paz, mesmo sem todas as respostas. A força da esperança no sofrimento. A esperança de Jó não surgiu de uma solução rápida para os seus problemas. Nasceu de sua fé em um Deus que ele sabia ser maior do que suas circunstâncias. Isto nos ensina algo fundamental. A verdadeira esperança não depende de mudanças imediatas, mas de uma confiança inabalável no caráter de Deus. No nosso dia a dia, é comum enfrentarmos situações que parecem insuportáveis. Perder o emprego, lidar com a morte de um ente querido ou enfrentar problemas de saúde podem nos deixar desamparados. A história de Jó nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos encontrar força em Deus. Assim como Jó, podemos aproveitar esses momentos para buscar um propósito maior e nos conectarmos mais profundamente com o Criador. O impacto emocional do encontro com Deus. Quando Deus falou com Jó, algo mudou dentro dele. Ele passou de um estado de desespero para uma posição de reverência e humildade. Jó percebeu que, embora não pudesse controlar ou compreender tudo, ele poderia confiar no Deus que sustenta o universo. Essa constatação trouxe um alívio emocional que nenhuma explicação lógica poderia oferecer. Em nossa jornada, muitas vezes buscamos respostas imediatas para aliviar nossa dor. Contudo, Jó nos mostra que o verdadeiro alívio emocional vem de uma experiência de fé e confiança. Quando reconhecemos que Deus está no controle, mesmo nas situações mais difíceis, encontramos uma paz que vai além da lógica humana. O papel da comunidade na renovação emocional. Outro aspecto significativo da jornada de Jó é o papel das relações humanas na sua recuperação. Embora inicialmente seus amigos não tenham conseguido confortá-lo, o ato final de intercessão de Jó por eles foi um passo crucial em sua própria cura emocional. Ao perdoá-los e orar por eles, Jó libertou-se do peso da dor e abriu espaço para a restauração de sua alma. Esta parte da história de Jó nos ensina que reconectar-se com outras pessoas é essencial para encontrar alívio emocional. Buscar apoio, oferecer perdão e reconstruir relacionamentos são formas práticas de aliviar fardos emocionais e fortalecer nossa jornada espiritual. Esperança para o futuro. No final, a história de Jó é uma mensagem de esperança. Ele foi restaurado, mas a sua maior vitória não foi material, foi espiritual e emocional. Ele emergiu de suas provações com uma compreensão mais profunda de Deus e uma renovação de sua fé. Jó nos mostra que, mesmo quando enfrentamos o pior, existe um futuro cheio de possibilidades. Sua história é um lembrete de que Deus pode transformar nossa dor em algo significativo, aplicando a lição em nossas vidas. Para encontrar esperança e alívio emocional, como Jó, podemos começar reconhecendo nossas emoções e entregando-as a Deus. Isto significa orar honestamente, buscar conforto nas Escrituras e confiar que, mesmo sem respostas imediatas, Deus está trabalhando por nós. Além disso, podemos fortalecer a nossa esperança cercando-nos de pessoas que nos apoiam e procurando maneiras de ajudar os outros, como Jó fez ao interceder pelos seus amigos. A jornada de Jó rumo à esperança nos ensina que a dor não é o fim da nossa história. Com Deus, sempre há renovação, restauração e um propósito maior nos esperando. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos confiar que Deus está ao nosso lado, guiando-nos para um futuro cheio de paz e significado. Estamos chegando ao fim desta jornada pela história de Jó, mas sua lição continua viva. A vida de Jó não foi apenas uma sequência de perdas e dores. Foi uma demonstração de fé inabalável, coragem emocional e confiança em algo maior do que ele mesmo.
É impossível ouvir a sua história sem refletir. O que ela significa para mim hoje? Jó nos convida a olhar para a adversidade de uma perspectiva diferente. Ele não negou sua dor, mas também não deixou que ela definisse quem ele era. Mesmo quando suas perguntas ficaram sem resposta, ele escolheu confiar. Esta escolha não o isentou de dificuldades, mas levou-o a uma profunda transformação. O Jó que emerge do sofrimento não é o mesmo homem que entrou nele. Ele saiu renovado, com uma compreensão ampliada de Deus e da vida. Agora, pense em sua própria jornada. Talvez você esteja enfrentando desafios que parecem intransponíveis. Pode ser uma perda recente, uma situação financeira complicada ou até mesmo dúvidas sobre o futuro. A história de Jó nos lembra que o sofrimento não é o capítulo final de nossas vidas. Muitas vezes, é o terreno onde nascem novas forças e novas esperanças. Jó nos ensinou que não precisamos ter todas as respostas para confiar em Deus. Suas palavras finais ecoam com humildade e reverência. Eu te conheci apenas por ouvir você falar, mas agora meus olhos te veem. Este é o ponto central de sua história. Não se trata apenas de sobreviver ao sofrimento, mas de experimentar uma conexão mais profunda com Deus no processo. Esta é uma lição poderosa para todos nós. Num mundo onde procuramos constantemente controle e compreensão, Jó lembra-nos que nem tudo está nas nossas mãos. Há coisas que estão além da nossa lógica, mas nunca além do amor e da soberania de Deus. Além disso, Jó nos ensina a importância de não enfrentarmos as batalhas sozinhos. Ele encontrou forças ao buscar respostas de Deus, e mesmo quando seus amigos falharam, ele os perdoou e intercedeu por eles. Isto nos mostra que, mesmo em momentos de dor, podemos ser um instrumento de cura na vida de outras pessoas. O perdão, como exemplifica Jó, é a chave para a liberdade emocional e espiritual. Outro ponto fundamental é que a restauração de Jó não foi apenas material. Deus não apenas dobrou seus bens, mas também lhe deu uma nova vida. Ele teve a chance de recomeçar, construir novos relacionamentos e viver com uma visão mais ampla. Isso nos lembra que a verdadeira restauração começa de dentro para fora. É uma renovação de propósito, fé e espírito. Agora imagine aplicar essas lições no seu dia a dia. Como seria viver com mais paciência, sabendo que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente? Como seria confiar que mesmo nas situações mais caóticas, Deus está trabalhando em algo maior? A história de Jó não nos promete que a nossa vida estará livre de dor, mas garante-nos que com Deus há sempre esperança, mesmo no deserto. A jornada de Jó nos desafia a abraçar a incerteza com confiança. Confiar que Deus não apenas vê nossas lutas, mas também caminha conosco através delas. E quando tudo parecer perdido, lembre-se de que o Criador do Universo ainda tem um plano para as nossas vidas. Um plano que não é limitado pelo que vemos, mas enraizado no seu amor eterno. Que a história de Jó seja um lembrete constante de que as tempestades da vida podem ser transformadas em oportunidades de crescimento. Assim como Jó, podemos sair dos nossos desertos mais fortes, mais conectados com Deus e mais preparados para enfrentar o que vier. A história de Jó é um convite para viver com propósito, confiar com coragem e acreditar que a última palavra nunca é sofrimento, mas sim redenção. Ao terminar esta reflexão, leve consigo esta verdade: você não está sozinho. Jó encontrou Deus em meio à sua dor, e você também pode encontrá-lo. Por mais difícil que seja a sua jornada, a história de Jó nos mostra que a luz de Deus sempre brilha, mesmo nos momentos mais sombrios. Então, da próxima vez que você enfrentar um desafio, lembre-se de Jó. Lembre-se de sua paciência, de sua fé e de sua capacidade de perdoar. Mas, acima de tudo, lembre-se da sua confiança em um Deus que nunca o abandonou. Porque, assim como Jó, você também pode encontrar força, propósito e uma nova vida, mesmo na adversidade. Chegamos ao final deste vídeo e espero que ele tenha trazido inspiração e novas perspectivas. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que elevam e transformam.
E se quiser se aprofundar ainda mais, não saia sem conferir o próximo vídeo que já te espera aqui. Clique e continue essa jornada de aprendizado e reflexão. Que a jornada de Jó inspire a sua, hoje e sempre.